Quando falamos da proteção de ovelhas, cabras e bovinos em fazendas, geralmente o que nos vem à mente são os cães pastores, não é verdade? Esses animais não são conhecidos como o melhor amigo do homem à toa, já que estão auxiliando agricultores e pecuaristas há milênios. Agora, deixa eu te contar que existe uma outra espécie sendo introduzida em fazendas de todo o mundo e que pode ser até mais eficiente que os cães. Incrível, não acha? Pois é, eu estou falando dos burros, esses animais que sempre foram usados apenas para carregar cargas e que agora estão se tornando os seguranças de fazendas em todo o mundo. Embora não tão reconhecidos como seus companheiros caninos, os burros, quando bem tratados, tornam-se inestimáveis nas fazendas. Eles não são tão bons na condução de rebanhos, mas possuem a vantagem de serem predadores naturais de grandes ameaças, como lobos e coiotes. E a cereja do bolo? Os burros não latem a noite toda, fazendo com que o seu trabalho seja realizado sem interromper o sono de ninguém. Prepare-se, porque neste vídeo você vai conhecer os burros pastores. Será que eles são uma tendência? Sabia que eles já inspiraram outra ideia aqui no Brasil? É o que vamos descobrir. Em várias partes dos Estados Unidos, Europa e até mesmo na África, os burros vêm sendo utilizados para espantar ameaças. Na Flórida, essa foi a única solução encontrada para agricultores protegerem seus rebanhos de ameaças como os coiotes e cães selvagens. Essa escolha mostra que eles são muito importantes para as fazendas. Mas por quê? Os burros têm um ótimo histórico de proteção. Eles são fortes, maiores do que os tradicionais cães de pastoreio e detestam intrusos em seu território. Por isso, eles não correm de nenhuma ameaça, mas ficam e as enfrentam sem medo. Outra vantagem natural dos burros, no caso dos americanos, é que eles naturalmente não gostam de caninos, que são as principais ameaças dessas fazendas. Por isso, quando se deparam com um lobo tentando desgarrar um membro mais fraco do rebanho, os burros partem para cima, porque instantaneamente identificam que se trata de uma ameaça. E olha que na maioria das vezes, o embate acaba nem sendo necessário para valer, já que apenas o tamanho e a atitude agressiva dos burros já são suficiente para fazer esses invasores correrem. O que é muito valioso para os agricultores que investem nessa prática, que assim economizam também em gastos com o veterinário. No entanto, apesar de serem muito eficazes contra caninos, os burros não são páreos para ameaças maiores, como leões da montanha ou ursos. Por isso, você não vai encontrar eles sendo utilizados em climas mais gelados, onde esses animais são mais comuns e problemáticos para fazendas. A fama desses animais já é tanta que até mesmo o governo está incentivando o seu uso, como é o caso do governo do Colorado nos Estados Unidos. Há alguns anos foi votada a reintrodução dos lobos nas regiões de mata do estado, por serem uma espécie nativa que havia sido expulsa nas últimas décadas. Os defensores dos lobos ganharam, mas não demorou para que esses animais começassem a dar problemas nas fazendas. E aí o governo teve uma grande ideia: introduzir também o burro. Em um projeto piloto, eles enviaram burros para uma fazenda de bovinos para testar se teria o efeito desejado de controle de ataques. E desde 2021, mais de 8 vacas foram salvas pela presença dos burros de guarda. Agora, se você achou isso curioso e chegou até a pensar em implementar isso na sua fazenda, saiba que trazer um burro para cuidar do rebanho, apesar de ter várias vantagens, também é uma tarefa bem complicada. O primeiro é que esses animais não são tão próximos assim do homem. Não são como os cães, que estão aí nos ajudando há milhares de anos e que têm veterinários especializados em qualquer parte do mundo. Os burros são animais que sempre foram utilizados como transporte de carga, temperamentais e que podem causar grandes estragos se saírem de controle. Há várias fazendas que introduziram os burros pastores e se arrependeram por fazer de forma errada, e essa é uma característica dos burros, serem imprevisíveis.
Por isso, para que tudo dê certo nessas fazendas, assim como no caso dos cães, os burros escolhidos para essa tarefa precisam ser apontados a dedo e também têm que passar por um treinamento desde bem novinhos, de preferência, já em contato com os animais que irão cuidar, sejam eles ovelhas, cabras ou bovinos. Dessa forma, eles aprendem a ver o rebanho como uma parte do seu bando, da sua própria família, ficando mais ligados emocionalmente e dispostos a defendê-los quando crescer. Esse é o problema de comprar burros adultos para a tarefa, muitas vezes até idosos, uma crença comum principalmente quando eles começam a perder a capacidade de carregar muito peso. Porque quando não possuem um vínculo com o rebanho, eles causam mais problemas do que vantagens. O ideal mesmo é sempre ser um pequeno grupo de burros, não pode ser um único e nem muitos, e isso acontece por algumas razões. A primeira é que os burros são animais bem territorialistas e se ele for treinado para cuidar do rebanho, ele vai fazer isso 24 horas por dia. Ou seja, se há apenas um burro na fazenda, ele não vai descansar nunca, ele vai querer ficar de guarda o tempo todo e nunca vai dormir bem. Isso vai destruir com a saúde dele ao longo do tempo, por isso é necessário companhia, porque assim eles vão dividir essas tarefas dentro da fazenda. Agora, também não dá para cometer o erro de trazer muitos burros de uma vez só, porque caso sejam muitos, eles podem acabar formando um bando próprio. Normalmente, os burros gostam de fazer amizades. Eles ficam por perto do rebanho de animais, pastando, caminhando e olhando, sem fazer nada, mas também sem incomodar muito. Agora, se os burros formarem um bando próprio, eles vão começar a ignorar os demais animais da fazenda. E aí, quando chegar a hora de protegê-los, eles não vão se preocupar, porque o bando deles está protegido, acabando assim com o trabalho. Por isso, o ideal é ter grupos pequenos, de 2 a 5 burros no máximo, para evitar que um bando grande seja formado e eles parem de prestar atenção no trabalho que estão ali para realizar. E outro detalhe importante é que nem todo burro serve para um guardião, independente do treinamento. Isso acontece porque os machos que não são castrados são muito violentos, arrumam brigas com todo mundo, até mesmo com os animais que deveriam estar protegendo. Por isso, quando eles são colocados em contato com os animais, eles já devem estar castrados para evitar qualquer tipo de comportamento territorialista ou dominante para cima dos outros animais. Essa é uma situação especialmente delicada, principalmente nos momentos de parto das fêmeas do rebanho. Por não conhecerem um novo membro, eles costumam tentar afastá-lo ou até mesmo partem para a violência para que saiam dali. Isso faz com que o pequeno não consiga comer ou acabe machucado, o que novamente é o oposto do trabalho do burro, e por isso é tão importante perceber esse detalhe. Outra alternativa é pegar uma Ginny, a fêmea dos burros. Elas também costumam ser menos agressivas e quando criam um vínculo materno com o rebanho, aí a proteção está feita. Atualmente, há fazendas na Europa, como em Portugal e nos Estados Unidos, especializadas na criação de burros para pastoreio. Elas criam esses burros desde o nascimento, castram os machos assim que possível e iniciam o treinamento e o contato deles com os outros animais, para que assim, ao serem vendidos, já estejam habituados com a tarefa de cuidar do território de invasores. Só que mesmo assim, a transferência e a introdução desses animais ainda é uma tarefa complicada. Os burros são difíceis, não acha? Quando um novo burro chega, o ideal é dar um tempo para ele se acostumar, deixando-o sozinho no cercado. Esse tempo ajuda a diminuir o estresse da viagem e faz com que ele se adapte melhor ao novo lar, percebendo os cheiros e o relevo do novo ambiente, já que isso é uma característica muito importante dos burros, ficarem confortáveis em seus ambientes. Os burros podem ser encontrados em diferentes ambientes e biomas, tanto em climas mais gelados, quanto pradarias, desertos e montanhas. Eles são muito adaptáveis, mas para que essa mudança não os estresse e não os torne violentos, é necessário dar um tempo para eles se acostumarem com a nova realidade, com os novos cheiros e paisagem. Afinal, quem gostaria de ser levado de um lugar para outro sem nem saber o que está acontecendo, não é?
Depois desse período de adaptação, a ideia é colocar o burro perto dos animais que ele vai proteger, mas com uma cerca separando eles. Isso permite ver como o burro reage perto do rebanho. Se notar qualquer sinal de nervosismo ou agressividade, como balançar o rabo ou bater os pés, é melhor manter a distância por mais um tempo, até que o burro se acalme. Os burros gostam de companhia e, na maioria das vezes, vão querer ficar perto dos outros animais, na beirada da cerca que está os separando. Se tudo correr bem, eles se juntam e começa a vida de CLT do burro. O importante é que o burro se sinta parte do grupo. Se ele não mostrar interesse em ficar junto do rebanho, talvez não se adapte ao papel de guardião, já que em um potencial ataque, ele não vai se preocupar em proteger ninguém. E aí, o investimento feito foi para o lixo. Como você pode ver, iniciar essa prática de burros pastores exige um trabalho enorme e que pode acabar não gerando os frutos almejados logo de cara, porque vai depender muito de cada animal. Mas por que há tantas pessoas tentando assim mesmo então? Porque os burros, apesar de serem difíceis, são muito eficientes. Todos os locais que conseguiram implementar burros pastores com sucesso dizem que a proteção melhorou muito e que as mortes por invasores diminuíram consideravelmente. Além disso, eles são relativamente baratos de serem mantidos, já que podem se alimentar junto com o restante do rebanho no pasto, e exigem visitas ao veterinário a cada 3 meses para ser feita a poda de suas patas e uma verificação em seus dentes, que costumam ser bem sensíveis a doenças. O negócio dos burros está em plena expansão na Europa e nos Estados Unidos. E você sabia que surgiu uma variante aqui no Brasil? Isso mesmo, só que aqui, ao contrário de burros, existem fazendas no Mato Grosso utilizando búfalos para a proteção do rebanho, que contam com a mesma premissa. Animais fortes, grandes e que conseguem espantar predadores, mas que nesse caso são onças e jacarés. Legal, né? Se eu fosse uma onça, não teria coragem de me aproximar de um búfalo. Porém, infelizmente, a fuga de alguns búfalos está começando a causar problemas no cerrado, já que esses animais não são naturais do bioma e, por isso, não possuem predadores naturais. Isso faz com que eles se reproduzam demais, acabando com toda a comida e assoreando os rios por quais passam. E já é esperado que em algum momento a caça desses animais comece. Por isso, os burros podem acabar sendo uma boa alternativa para as fazendas, não acha? Mas me conta o que você achou dos burros pastores. Será que substituem os cães? Acha que o melhor é utilizar os dois, né? Me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. E até a próxima. Tchau!